meu nome é Mariane, eu sou residente de medicina intensiva aqui no AUC. Então a gente vai falar hoje de choque cardiogênico. A gente vai falar um pouco da definição, de como as causas dele, fisiopatologia, prognóstico, como se dá a clínica, como a gente monitoriza e como que trata. A definição, então, é uma doença, né, uma patologia causada por uma inadequada perfusão tecidual em resultado de uma disfunção cardíaca grave. Ou seja, o coração não consegue atender as necessidades metabólicas do corpo, isso gera uma hipóxia tecidual e isso diminui o débito cardíaco. Além da definição clínica, tem também a definição dos parâmetros hemodinâmicos, né? Como que a gente consegue verificar isso mais matematicamente, vamos assim dizer. Então, uma hipotensão com uma pressão sistólica menor que 90, alguns lugares colocam 80 milímetros de mercúrio, ou uma queda da pressão arterial média em 30 milímetros de mercúrio em relação à pressão basal por 1 hora, não sendo responsível à reposição volêmica, não respondendo à reposição volêmica, ou só for secundária à disfunção cardíaca. Um índice cardíaco menor que 2 ou 2,2, a pressão de oclusão da artéria pulmonar maior que 18, ou a pressão diastólica final do ventrículo direito maior que 10 a 15, uma diferença arteriovenosa de O2 maior que 5,5, ou uma resistência vascular sistêmica maior que 2.000. Então, qualquer uma dessas já configura também choque cardiogênico. Quais são as causas, né? O que gera um choque cardiogênico? Infarto é a causa mais comum, tá? Alguns fatores do infarto que vão levar ao choque cardiogênico são as complicações mecânicas, então a insuficiência mitral aguda, ruptura do septo interventricular ou da parede do ventrículo esquerdo, infarto de ventrículo direito, uma dissecção de aorta complicada por uma insuficiência valvar, valvopatias agudas, secundária a um quadro de endocardite infecciosa, um tromboembolismo pulmonar, pericardiopatias, que é um tamponamento cardíaco, miocardite aguda, cardiomiopatia de estresse. Os pacientes com insuficiência cardíaca crônica descompensada também podem evoluir para um quadro de choque cardiogênico. E como que isso ocorre, né? Então, ocorre através estimula respostas tanto hemodinâmicas quanto inflamatórias. Então, assim, quando a gente tem uma disfunção da bomba cardíaca, isso diminui a perfusão do miocárdio, porque o miocárdio ele vai se perfundir na diástole e isso piora a perfusão sistêmica, gerando um ciclo vicioso, queda de débito cardíaco e hipotensão. Alguns mecanismos compensatórios são ativados para aumentar a pré-carga, aumentando a volemia, e a pós-carga com aumento da resistência vascular periférica. Se o choque não for tratado, não for feito nada, se ele persistir, esses mecanismos compensatórios começam a fazer mal, começam a não dar mais conta e piorar a hemodinâmica do paciente e causar mais disfunção cardíaca e mais hipoperfusão tecidual. Essa má perfusão tecidual gera hipóxia, isso ativa a rede anaeróbica e a gente começa a aumentar a produção e o acúmulo de ácido lático com acidose metabólica, e isso leva à morte celular. Além disso, a gente também tem um aumento da resposta inflamatória, então tem o acometimento hemodinâmico e inflamatório. Isso ativa o sistema complemento, liberação de citocinas inflamatórias, aumenta a produção de óxido nítrico, gera vasodilatação sistêmica, isso inadequadamente, que vai piorar tanto a perfusão sistêmica quanto a coronariana. E a resistência vascular periférica fica baixa mesmo em uso de drogas vasoconstritores. Uso de vasodilatadores e diuréticos, que podem ser um dos pilares de tratamento do choque cardiogênico, eles podem reduzir a pré-carga, né, do ventrículo direito, levando a uma diminuição do débito cardíaco. Porém, o volume em excesso, então a volemia em excesso, pode aumentar a pré-carga do ventrículo direito, e isso diminui a força, né, diminui a função do VE. Então, isso aqui é só um resuminho
Então, o infarto, a causa mais comum, o infarto, isso gera uma disfunção miocárdica e gera também alterações de a resposta inflamatória. Então, enzimas inflamatórias levam a vasodilatação, isso diminui a resistência vascular, o retorno venoso, desculpa. Isso gera uma hipoperfusão sistêmica, tenta se fazer uma vasoconstrição compensatória para aumentar o retorno venoso, mas isso não funciona. Já chega a um quadro de fadiga. Além dessa questão da resposta inflamatória, a gente tem a resposta hemodinâmica, onde tem a disfunção miocárdica gera uma alteração tanto na sístole quanto na diástole. Então, na sístole, isso diminui o débito cardíaco, volume ejetado, gera tanto hipotensão quanto diminuição da perfusão sistêmica. E essa hipotensão diminui a pressão de perfusão coronária, ou seja, o próprio tempo de perfundir o coração, isso diminui, leva a isquemia ou prolonga persiste essa isquemia. Além disso, com a disfunção miocárdica da diástole, né? Isso aumenta a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Isso gera uma congestão pulmonar, porque se o ventrículo esquerdo não está funcionando, todo o volume que está chegando do pulmão, isso vai começando a parar, não chega, porque não está conseguindo funcionar o VE. Então, isso vai parar lá no pulmão. Então, isso gera congestão pulmonar, hipoxemia, porque daí não tem volume chegando no VE, não tem volume sendo lançado para a circulação sistêmica, isso gera hipoxemia tecidual e também vai gerar isquemia, tá? Quando a gente tem infarto do VD, então, a ação dos vasodilatadores, diuréticos, a questão da hipovolemia, com uma pré-carga que está baixa, isso diminui a pressão diastólica final do ventrículo direito, diminui o débito cardíaco, faz hipotensão arterial e a gente tem a síndrome de baixo débito. No infarto de VT também, o excesso de volume com uma pré-carga elevada, aumenta a pressão diastólica final do ventrículo direito, aumenta a pressão venosa central e isso faz aumentar tanto a velocidade, né, diastólica do VD, isso desvia para o ventrículo esquerdo e reduz o tempo de enchimento e a função sistólica. Tem algumas coisas que podem causar, a gente fala que são as iatrogenias, né? Então, as complicações que pode ocorrer, as complicações do próprio infarto. Então, se oclui a oclusão das artérias coronárias, gera diminuição da complacência do ventrículo esquerdo, diminuição do débito cardíaco, ele pode estar diminuído ou inalterado. Esse volume intravascular ele é redistribuído, causando edema pulmonar, diminui pré-carga, diminui volume, tem diminuição do débito cardíaco, hipotensão, choque cardiogênico. Além disso, também, a própria taquicardia compensatória ao baixo volume, né, ao baixo volume sistêmico, com a ação de beta-bloqueador, de diurético, também vai chegar a diminuição do retorno venoso, diminui pré-carga e chega ao choque cardiogênico. Prognóstico, então quais são tem alguns fatores que são preditores de mortalidade. A gente tem aqui duas classificações mais comuns, que é o Forster e o Kilp, que são, elas falam mais sobre a mortalidade, não é um prognóstico para fora do hospital, mas é uma mortalidade nos próximos 30 dias. Então o Forster vai de 1 a 4 e ele vai de acordo com a pressão capilar da artéria pulmonar e o índice cardíaco. O Kilp é mais conhecido, mais utilizado, vai de 1 a 4 também. O grupo 1, quando não tem sinais clínicos de insuficiência cardíaca, tem uma mortalidade de 6% nos próximos 30 dias. Se é um grupo 2, se tem crepitação até terço médio, ou presença de terceira bulha, 17%. Se tem edema agudo de pulmão, já aumenta para 38%. Tem choque cardiogênico, hipotensão, hipoperfusão tecidual, vai para 81%. O quadro clínico, o diagnóstico ele é clínico, não precisa, você vai olhar os parâmetros hemodinâmicos, mas o diagnóstico é clínico, é perfusão tecidual, hipotensão.
Exames complementares, eles podem ser utilizados para a gente tentar identificar que doença levou ao choque. O eletro a gente consegue identificar infarto, no eco a gente consegue identificar o comprometimento cardíaco, as complicações mecânicas, fração de ejeção. O quadro clínico basicamente é de uma insuficiência cardíaca congestiva, com hipotensão arterial, na ausência de hipovolemia. Além disso, alguns quadros sugestivos de choque cardiogênico, quando não tá muito claro. A distensão venosa jugular, que sugere aumento de pré-carga e elevação da pressão de enchimento. Pacientes com IC crônicas, que pode ter pulmões sem estertores creptantes, mesmo com congestão. E isso ocorre por conta da compensação do que o sistema linfático do corpo faz. Cianose de extremidade, que reflete o baixo débito. E aí, aumento do retorno venoso. A diminuição da pressão de pulso, que pode refletir o baixo débito. Além disso, pode existir alguns grupos de indivíduos que têm uma disfunção ventricular grave e evoluem para choque, que não apresenta hipotensão, mas tem sinais de hipoperfusão tecidual. Isso é muito visto em infartos extensos de parede anterior. Para avaliar a monitorização hemodinâmica, então a monitorização vai incluir a mensuração invasiva da pressão arterial sistêmica, medidas da pressão venosa central e medidas do catéter da artéria pulmonar, que seriam as GANs. Aí você vai avaliar tanto os parâmetros da microhemodinâmica quanto da macrohemodinâmica. Então, a macrohemodinâmica vai avaliar o quê? Pressão arterial média, pressão de perfusão, que a gente avalia através do tempo de enchimento capilar, diurese, se o paciente está anúrico ou ligúrico, se ele tem menos que 0,5 mg por quilo-hora, pressão venosa central, débito cardíaco e pressão da oclusão da artéria pulmonar, se o paciente estiver em uso ou se no serviço tiver suas GANs, que não é indicado hoje para todo mundo. Parâmetros da microhemodinâmica, então saturação venosa central, lactato arterial, excesso de base, que seria o BCX, e a diferença veno-arterial de CO2. Na saturação venosa central, que ela reflete de forma indireta o consumo de O2 dos tecidos. Então, se tem um alto consumo e um conteúdo a saturação de O2 arterial normal, significa que a saturação venosa central baixa expressa maior taxa de extração dos tecidos, extração de O2 das artérias. Ou seja, os tecidos estão tirando mais as artérias, para tentar manter essa homeostase. Se a saturação venosa de O2 diminui quando a oferta de O2 está baixa ou a demanda sistêmica está alta, como no caso de um choque, tem-se um marcador indireto de fluxo de O2. Sozinha, essa saturação venosa central ela não delimita nada, mas junto ao lactato e ao BCX tem uma ajuda maior. Quando o choque é persistente, então a hipoperfusão miocárdica dos tecidos periféricos leva ao desequilíbrio entre a oferta e o consumo de O2, que favorece o metabolismo anaeróbico. Isso vai resultar em ácido lático, que é uma das causas, é uma das explicações fisiopatológicas do choque. O lactato ele é produzido no metabolismo celular da glicose e é um marcador de estresse metabólico. Quanto maior, pior o prognóstico. E o excesso de bases, quando você tem a função renal normal e sem fatores perturbadores desse equilíbrio, a diminuição dele decorre de hipoperfusão tecidual. Então, se ele tiver um valor menor que -4, é pior prognóstico. Como que se trata? Então, inicialmente é o tratamento de qualquer choque. Reposição volêmica, se não houver sinais de congestão pulmonar. Para corrigir a hipovolemia e a hipotensão, não se inicia droga vasoativa se o paciente não for avaliado se ele é fluido responsível ou não. Oferta de oxigênio e uma ventilação adequada. Correção de distúrbios eletrolíticos, eles vão impactar na contração cardíaca, ou seja, se é distúrbio de cálcio, de potássio, vão alterar
a própria sístole e diástole. Então, isso também é um dos motivos de piorar o choque. Correção das arritmias instáveis e de glicemia, manter, aqui é menor, desculpa, de 180. Após essas medidas iniciais, reavalie o paciente. Persiste com hipotensão, má perfusão periférica, lactato alto, BC-XS no limite, um déficit de CO2 alto, saturação venosa baixa, pressão de pulso baixa, diurese reduzida, iniciar inotrópica. O mais utilizado no nosso meio é a dobutamina. Tem uma ação inotrópica positiva pelo efeito beta-adrenérgico, então ela vai aumentar a contratilidade e o débito cardíaco. Também ela vai ter uma ação vasodilatadora periférica. Isso pode piorar a perfusão periférica. Faz uma vasodilatação arterial com diminuição da pós-carga e aumento do débito cardíaco. Podendo ocorrer um efeito paratoxal, em vez de diminuir a pressão, ele aumenta e melhora o débito. Ou seja, se o paciente ele é responsível a volume e não é feita essa correção iniciada a dobutamina, se o paciente não tiver volume o suficiente, não vai ter volume circulante suficiente no corpo. E isso vai fazer com que diminua o retorno venoso. Diminuindo o retorno venoso, não vai ter, o coração não vai ter com que trabalhar ali. Então, a pressão vai ficar alta. Agora, a pressão vai ficar baixa. Desculpa, se você repor volemia e mesmo assim não foi suficiente iniciar a dobutamina, isso aumenta o retorno venoso, tem que circular ali, então isso que pode melhorar tanto o débito cardíaco quanto a pressão. E ela faz na dose máxima de 20 microgramas quilo minuto. Se persistência do choque cardiogênico, apesar do uso de inotrópicos, para fazer aumentar a pressão e melhorar a perfusão dos órgãos, associa um vasopressor, dopamina ou noradrenalina. É utilizado mais noradrenalina porque você tem mais estudos com noradrenalina. Noradrenalina tem uma ação beta-adrenérgica, promove aumento da contratilidade cardíaca e tem ação alfa-agonista, aumentando a resistência arterial sistêmica, aumentando o consumo de O2 e débito cardíaco. Isso é ruim, porque num paciente que já tá chocado, você vai aumentar o consumo de O2, que já está deprimível nas extremidades, e aumentar o débito cardíaco no coração, que já está com dificuldade de trabalhar, isso é ruim. Porém, às vezes se torna necessário. Pacientes hipovolêmicos, a noradrenalina pode agravar essa situação com piora da vasoconstrição, redução do débito cardíaco e hipoperfusão tecidual. Então, é aquela. Paciente tá hipovolêmico. Primeiro corrige para depois iniciar inotrópico. Se mesmo assim, com o efeito paratoxal do inotrópico, não aumentar a pressão, iniciar a noradrenalina, mas saber que em pacientes que não foi corrigido a volemia antes, a noradrenalina pode piorar o choque. Se a PA foi normalizada, tem uma boa volemia, mas a perfusão continua ruim, considerar o uso de vasodilatadores sistêmicos. Aí aqui a gente tem nitroprusiato de sódio, ou se a etiologia do choque foi um infarto, nitroglicerina. São drogas, além disso, temos as drogas inotrópicas e vasodilatadoras arteriolares, chamadas inodilatadores e inibidores da fosfodiesterase. A fosfodiesterase é aquela enzima que aumenta a AMP cíclico, que vai aumentar o débito cardíaco. Promove aumento do volume sistólico e do débito cardíaco. Diminui a pressão de oclusão da artéria periférica e a resistência sistêmica. Uma restrição para utilizar essas drogas. Precisa ter uma pressão arterial sistêmica maior que 90 e uma volemia ajustada. Exemplo dessas drogas é a miurinona. 0,35 a 0,75 microgramas por minuto, ajustar para a função renal. Outras classes, os sensibilizadores de canal de cálcio, então eles aumentam a contratilidade miocárdica sem aumentar a liberação de cálcio. Então eles aumentam a sensibilidade do filamento de actina e miosina na musculatura ao cálcio pela ligação com a troponina C. Isso faz um efeito inotrópico positivo, que é o levocimendano. 0,05 a 0,2 por 24 horas.
O seu uso ele é indicado na IC descompensada, não no choque cardiogênico agudo. Essas drogas, elas reduzem a pré e pós-carga, diminuem a pressão de enchimento ventricular, facilita a ejeção e reduz o retorno venoso e consumo de O2 do miocárdio. Mas elas são contraindicadas se houver hipotensão ou risco de piora da perfusão sistêmica. Se tiver um edema pulmonar associado com perfusão adequada, iniciar diurético. Mas lembrar que a diurese demais pode causar depressão intravascular, perpetuando a hipotensão, hipoperfusão e extensão da isquemia e piora do ventrículo esquerdo, que já está ruim. Se a terapia medicamentosa não resolve, tem alguns dispositivos mecânicos de suporte que são feitos através de implantação percutânea, são aparelhos que podem ser temporários ou semipermanentes, utilizados principalmente em insuficiência cardíaca não tratável ou aquelas pessoas que estão aguardando transplante cardíaco. As medidas que muitas vezes conseguem fazer a pessoa ir embora para casa. A gente tem como exemplo o balão intraórtico, BIA, é o mais utilizado hoje em dia. Ele atua diminuindo a pós-carga, aumenta a pressão de perfusão diastólica, aumenta o débito cardíaco e melhora o fluxo para as coronárias. O bom dele é que não há consumo de O2 pelo miocárdio, então não piora o choque. A via de acesso geralmente é a artéria femoral e ele oferece um fluxo de 0,5 litros por minuto. As indicações. Então, pacientes euvolêmicos em uso de doses plenas de inotrópicos, mas mesmo assim evolui com sinais de hipoperfusão e hipotensão. Ele é um suporte até a terapia definitiva, seja revascularização ou transplante cardíaco, ou até mesmo melhorar os fatores que levaram o paciente ao choque cardiogênico. Então, é um balãozinho que coloca pela artéria femoral e ele vai inflar, vai ser insuflado no início da diástole e desinsuflado na sístole. Um outro dispositivo, que é esse aqui, que a pessoa anda como se fosse um colete, que é o dispositivo de assistência ventricular, VAD. As indicações é o uso a pessoa tem que estar com inotrópico em dose plena, vasodilatadores, fluidoterapia, UBIA, e se a pessoa precisar de revascularização cardíaca. Então, assim, fez tudo isso, não melhorou, aqui a gente tem um VAD para ajudar. Ele também é considerado como uma ponte para o transplante cardíaco ou até para o paciente conseguir ir para casa. Quais são as complicações? O aparelho é um aparelho eletrônico, então pode ter alguma pane, isquemia de membros, hemólise e infecção do local. Além disso, a gente tem o ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea. A máquina o paciente vai estar ligado à máquina que vai fazer todo como se fosse um coração fora do corpo, vamos dizer. Um suporte cardíaco e respiratório, oxigena o sangue fora do corpo e retorna à circulação arterial. O acesso pode ser por vias artérias femorais ou jugular. A indicação é o choque cardiogênico grave, com falência cardíaca ou pulmonar. Se o tratamento específico, seja ele com um transplante cardíaco ou com revascularização, é indicado para correção das complicações mecânicas do infarto, revascularização miocárdica, percutânea, tratamento de valvopatias, correção de cardiopatias estruturais e transplante cardíaco.